Olá, Dejane. Nosso grupo ficou responsável por fazer o trabalho sobre transporte de sólidos. Então, estamos vindo por meio desse vídeo, áudios, slides, apresentar nosso tema. Meu grupo é composto pela Ana Letícia, pelo Breno, Bruno, Camila, Larissa, Leandro, a Marcela, o Pedro, Rafael Vilela, que sou eu, e o Ramon. Então, vou começar com uma breve introdução. Meu nome é Rafael Vilela e nós vamos falar sobre os transportes de sólidos. Na indústria, nós sabemos que essa operação unitária é muito importante e recorrente em todas as indústrias, seja transporte de sólidos por meios fixos ou móveis, mas está presente no dia a dia de todas as indústrias. Esse transporte de sólidos pode ocorrer pela movimentação desses sólidos fluidizados, que seja nosso transporte pneumático, ou quando o material apresenta granulometria grosseira ou é abrasivo para dutos de transporte. Então, dessa forma aí, temos esses modos que ocorrem de forma geral, o transporte de sólidos. Essa operação unitária tem uma importância muito grande no dia a dia das empresas, porque ela possui um custo de operação industrial muito elevado, tanto pela compra, pela fabricação desse transporte. Nós sabemos que o transporte de sólidos vem sendo automatizado, está substituindo a mão de obra humana, então está substituindo vários empregados no dia a dia e a necessidade de um transporte versátil para todos os tipos de sólidos. Então, cada vez melhor dentro das indústrias, aí, buscando essa versatilidade. Então, dessa forma, nós sabemos que no dia a dia existem diversos tipos de indústrias e dentro dessas indústrias existem diversos processos e processos diferentes. Então, para cada tipo de processo ou indústria, eu terei equipamentos transportadores diferentes. Então, para fazer a seleção e especificação desse tipo de equipamento, a gente tem que analisar fatores que são muito relevantes. Então, o primeiro deles aí seria a capacidade. A capacidade está diretamente relacionada ao desembarque do material na planta, do seu armazenamento e o tipo de embalagem. Além disso, deve-se levar em consideração o fluxo do processo e a capacidade de produção da planta, que isso acaba variando de planta em planta. Um outro fator muito importante é a distância e o desnível entre a carga e a descarga. São fatores que influenciam diretamente, né, na construção desse transportador, desse equipamento, porque vai variar muito a altura em que eu quero transportar, a distância, enfim. Temos então em terceiro a natureza do material a ser transportado, um dos mais importantes fatores, eu considero, porque a construção do equipamento vai ser afetada diretamente pelo material transportado, porque eu vou ter variações de temperatura, umidade, métodos de descargas, armazenamentos, enfim. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. E também é muito importante porque o material vai estar ali em contato com o transportador. Então tem que ser pensado no material que vai ser transportado antes que seja comprado ou construído esse transportador. E por último, não menos importante, temos aí os fatores econômicos, porque o custo do equipamento é influenciado pela qualidade dos seus componentes. Então, ou seja, temos equipamentos bastante sofisticados aí dentro, oferecidos pelo mercado. Então, o tipo de equipamento transportador a ser utilizado deve ser bem condizente com a realidade financeira da empresa, da capacidade, ou seja, não adianta uma empresa de pequeno, médio porte, né, querer algo sofisticado demais se não é necessário. Então, dessa forma, faz aí uma listagem de fatores relevantes para a seleção desses equipamentos. E aqui eu trouxe a classificação desses tipos de transportadores. Eles são divididos em dois grandes grupos. Os primeiros são os móveis, são equipamentos que se movimentam juntamente com o material que vai ser transportado. Esse é mais comum no nosso dia a dia, que é composto por caminhões, pás carregadeiras, vagonetas, empilhadeiras, guinchos e guindastes.
Já no segundo grupo, que são os fixos, eles são caracterizados por sua posição permanecer fixa durante o tempo, embora possam possuir partes móveis. Dentro desses fixos, os mais comuns são os carregadores, e são equipamentos destinados a carregar de forma contínua o sólido granular de um ponto a outro dentro da fábrica. E dentro dessa classificação de carregadores, existem outras classes de transportadores que são bastante comuns, que são os carregadores de correios, que temos as esteiras, correntes, caçambas, carregadores vibratórios e por gravidade. Dentro desse segundo grande grupo aí, que são os carregadores, são os transportadores fixos, temos ainda os arrastadores, elevadores, alimentadores e pneumáticos. Aqui eu só trouxe uma breve introdução, que alguns equipamentos serão abordados mais a fundo pelos meus colegas, ou aqueles que nos pareceu ter mais importância. Dessa forma, encerro minha parte. Muito obrigado. Meu nome é Rafael Vilela. Os transportadores de correia são utilizados para o transporte de materiais sólidos dentro da indústria, devido ao seu baixo custo, construção compacta e excelente desempenho funcional. A correia transportadora é classificada como um sistema de transporte e sua aplicação se dá com o objetivo de promover um fluxo contínuo de materiais entre diversas operações. Aqui é possível observar a representação de uma correia inclinada e de uma correia horizontal, respectivamente. Para cada tipo de material transportado, existe um tipo de correia e estrutura transportadora. Portanto, mais à frente veremos tipos de correias. O custo e o desempenho variam de acordo com o tipo de correia demandada no processo. Além disso, as correias transportadoras são consideradas um meio de transporte com pouco risco. Existem vários tipos de correias transportadoras. Primeiramente, iremos tratar dos roletes. Eles apresentam um conjunto de rolos, geralmente cilíndricos, e seus respectivos suportes. Estes rolos podem efetuar livres rotações em torno dos seus próprios eixos e são instalados com o objetivo de dar suporte à movimentação da correia e guiá-las na direção do trabalho. Os roletes de cada seção podem ser horizontais ou possuírem os dois extremos inclinados. As correias transportadoras são fabricadas numa grande variedade de materiais, mas comumente são de borrachas com reforço de lona ou fios metálicos. A espessura e material a ser empregado na correia depende do material a ser transportado, da largura e da tensão aplicada. Ela é constituída de 3 partes principais: a carcaça, que é um elemento de força e resistência, a borracha de ligação, que está situada entre a lona da correia e a cobertura, proporcionando o amortecimento da carga, e a cobertura, material que fica diretamente em contato com o sólido transportado, podendo ser lisa ou apresentar ranhuras. É importante ressaltar que a largura da correia interfere diretamente na resistência. Portanto, quanto maior for a largura da correia, maior deve ser a espessura da correia e o número de lonas. Os tambores são importantes para a transmissão de potência, realização de dobras, desvio e retorno da correia. Eles são classificados de acordo com a função exercida no dispositivo transportador, podendo ser de acionamento, retorno, esticador ou encosto. O conjunto de alimentação é um dispositivo de alimentação conhecido como bica de descarga, no qual é um dispositivo afunilado destinado a receber o material transportado e dirigi-lo à correia transportadora de modo a carregá-la equilibradamente e sem transbordar a carga. Já o conjunto de descarga apresenta como meio mais comum de descarga do material da correia o tambor de cabeça, derrubando e empilhando-o no local predeterminado. Quando o projeto visa descarregar o material em diversos locais ao longo do sistema transportador, é recomendado o uso de tripés ou desviadores. O conjunto de acionamento é acoplado aos tambores motrizes e tem a função de promover a movimentação
do transportador e o controle de sua velocidade de trabalho. São constituídos de um motor elétrico, acoplamentos hidráulicos, tambores, dispositivos de segurança e uma transmissão. Eles são projetados de acordo com o tipo de transporte e a potência permitida, e eles podem ser instalados tanto na cabeceira do transportador quanto no centro ou no retorno. O dimensionamento de uma correia transportadora pode começar com a investigação do material que deseja ser transportado. É importante ressaltar que a massa específica aparente é um fator importante e precisa ter um valor confiável. Além disso, não se pode banalizar a importância do tamanho e dos pedaços das partículas que será transportado. Para projetar um transportador de correia, é preciso verificar e calcular os seguintes itens: a inclinação máxima, a velocidade de transporte do sólido, a largura da correia e a potência que será consumida. As esteiras transportadoras são equipamentos para as indústrias, feitos para manuseio, transporte e movimentação de cargas. Esse equipamento é uma variação do transportador de correia, aplicável a transporte mais pesado, de materiais mais quentes ou mais abrasivos, ou ainda quando se deseja percursos diferentes. As esteiras transportadoras podem ser usadas em logísticas, armazéns ou na indústria em geral. Esse equipamento industrial deve ser colocado em pontos estratégicos para a movimentação de cargas, visto que ele serve para facilitar a locomoção de materiais dentro de um determinado estabelecimento. As esteiras são divididas em flexíveis e fixas, onde as flexíveis são usadas em locais que podem ser retiradas após a sua utilização, como, por exemplo, em logística, onde a saída e entrada de materiais são constantes. Já as esteiras fixas são indicadas para locais onde sempre haverá carga e descarga de material. Ela será acoplada a um local fixo, sendo assim sua resistência maior, por isso apresenta um peso mais elevado. As esteiras geralmente são metálicas e são constituídas por bandeja ou caçambas fixadas numa correia ou corrente, como mostrado na imagem. Outro tipo de esteira transportadora é em Z, o qual é mais indicada para a otimização de espaço. Ela é ideal para pequenos locais. Seu formato de construção constitui por uma melhor alimentação e descarregamento do produto. Alguns tipos de esteiras apresentam a parte horizontal da esteira rebaixada, ou seja, côncava, para aumentar a capacidade. Se a profundidade do rebaixo for grande, resultará um transportador de canecas horizontais. A esteira transportadora pode ter seções diferentes em função da disposição dos rolos de sustentação, que podem ser escolhidas com base no material a ser transportado. A estrutura é constituída por um corpo com elementos modulares, feitos em chapa modelada, com nervuras e enrijecimento, na qual são fixados os rolos de sustentação do anel. Geralmente, o anel é realizado em lonas sintéticas, revestidas com borracha lisa, sendo possível também a montagem em outros tipos de anéis. Sendo assim, é uma opção de transporte em vários setores industriais, possibilitando o carregamento de muitos produtos, bem como na área metalúrgica, farmacêutica, automobilística, elétrica e alimentícia em geral. Para identificar qual tipo de esteira adequado, será preciso considerar o fluxo, o tipo do material a ser transportado, bem como a quantidade, peso, tamanho, temperatura, se há ou não banhos químicos e térmicos. Olá pessoal, meu nome é Ramon e vou falar para vocês agora sobre a rosca transportadora helicoidal. Bom, primeiramente, o que seria um transportador helicoidal? De forma geral, ele é um equipamento que consiste de uma carcaça cilíndrica e no interior dessa carcaça, ou canaleta, temos um eixo rotativo com formato helicoidal. Assim, basicamente, colocamos o material sólido de um lado e o movimento do eixo fará com que esse material chegue até a outra extremidade do equipamento. Agora, com relação às características desse equipamento. Ele pode ser usado com diferentes configurações que vão depender do seu processo. Ele pode apresentar uma entrada em uma extremidade e uma saída em outra,
uma entrada no meio do equipamento e saída nas extremidades, ou até mesmo a combinação dessas configurações com múltiplas entradas ou saídas em diferentes posições no transportador. Além disso, esse equipamento pode ser empregado de forma horizontal, como vimos no slide anterior, ou nas formas vertical ou inclinada, como demonstrado pelas figuras. Com relação ao eixo, podemos observar que a hélice pode estar conectada em torno de um eixo central, como demonstrado na figura da esquerda, ou pode estar sem nenhum eixo central, somente a hélice, como evidenciado na figura da direita. Também podemos encontrar diferentes tipos de hélices para o equipamento, as quais variam de acordo com o processo no qual estaremos empregando o transportador. A hélice simples consiste em um eixo central envolto por um helicoide que pode apresentar diferentes passos, e isso pode resultar em um aumento ou redução do fluxo de matéria empregado para o processo. A hélice com dentes é normalmente empregada para um transporte no qual seja necessário desagregar os componentes do material a ser transportado. Já hélices de fitas simples ou de fitas múltiplas são normalmente empregadas para se realizar o transporte de materiais que contenham característica viscosa ou que sejam grudentos e possam aderir às paredes do transportador. Também temos a presença da hélice com pás, que seria basicamente uma hélice simples acrescida de pás que vão favorecer a mistura desse material durante o transporte. Além disso, outras características para esse equipamento seriam o de múltiplas saídas, como eu disse anteriormente. Esse equipamento pode ou não apresentar uma tampa na parte superior da carcaça e, quando a apresenta, um transportador pode ser facilmente isolado do ambiente externo, evitando a possível contaminação e possibilitando também o emprego deste equipamento com elevadas pressões e temperaturas. Assim, outra característica muito importante é a de que eles podem reduzir o tempo total do processo em que ele é empregado, visto que esse transportador pode ser integrado com diferentes processos, como processo de mistura, processo de resfriamento ou aquecimento, como mostrado na figura, onde a seta azul seria o fluido resfriado ou fluido aquecido, e a seta em rosa seria o movimento do material a ser transportado. Também teria para os processos de lavagem, onde irrigadores seriam acoplados à carcaça do transportador, e também poderia ser utilizados até mesmo para o processo de secagem de cristalização do material transportado. Entretanto, esse equipamento apresenta uma baixa vazão e que, devido ao torque no eixo, ele não pode ser empregado para grandes distâncias, teria um máximo de 45 metros. É importante salientar também que nesse equipamento não podemos utilizar um volume total de matéria que seja superior a 50% do total do transportador. Assim, as conclusões que podemos obter acerca desse transportador helicoidal ele realiza um transporte eficiente de uma grande variedade de materiais, de diversas granulometrias, materiais abrasivos ou não, de diversas viscosidades, que sejam ou não pegajosos. Seu uso é para pequenas distâncias, com comprimento máximo, horizontal, vertical ou diagonal de até 45 metros. Ele apresenta poucas partes móveis, somente o eixo rotativo com as hélices, e ocupa um pequeno espaço. Ele pode ser construído com diferentes ligas metálicas, pois dependendo do material empregado, será preciso uma maior resistência à corrosão para o transportador. Ele pode poupar tempo no processo total, pois apresenta processos integrados de mistura, aquecimento, resfriamento, lavagem, secagem ou de cristalização, e devido a essas características é possível encontrar esse tipo de transportador em diferentes aplicações industriais, como na indústria química, na indústria de alimentos, na indústria de papel e celulose, em mineradoras e outros. Transportador elevador de caçamba. O transportador elevador de caçamba, ele é responsável pelo transporte de sólidos suportados por caçambas fixadas em correias verticais ou em correntes. É um tipo de carregamento que pode ser em percursos verticais, inclinados ou horizontais, sendo o vertical o mais comum. Aqui nessas duas figuras a gente pode ver uma ilustração desses diferentes tipos de carregamento. Da figura da esquerda a gente vê um transportador de elevador de caçamba vertical, em que o carregamento sobe, até uma altura máxima. E na figura da direita a gente pode ver um tipo de transportador elevador de caçamba inclinado, que seria o carregamento subindo até uma certa altura e então segue na horizontal com uma certa inclinação para fazer o descarregamento. Características. O transportador elevador de caçamba raramente é usado na horizontal. Eles são equipamentos do tipo fixo, ou seja, a posição permanece fixa durante todo o tempo, embora possam possuir partes móveis. Eles geralmente são empregados para grandes distâncias e são equipamentos de estanques,
que seriam confinados em carenagens de aço ou outro material adequado que vai impedir a perda de materiais para o ambiente. Além disso, eles possuem uma vida útil elevada e uma baixa potência por volume transportado. Tipos de elevadores de caçamba. Existem dois tipos básicos de elevadores. O primeiro deles seriam os elevadores contínuos. Nos elevadores contínuos, a caçamba não possui espaçamento entre uma e outra. Elas operam em baixa velocidade, o que é uma excelente característica para o rendimento devido à facilidade de alimentação total das caçambas, assim como uma descarga mais suave. A descarga na caçamba da frente serve como calhas de descarga do material da caçamba seguinte. Isso pode ser melhor observado através dessa ilustração de um elevador de caçamba contínuo. No pé do elevador, a gente pode ver que é feita a alimentação e então as caçambas, sem espaçamento entre uma e outra, como observado, sobem até a parte superior do elevador. Na hora da descarga, o material é descarregado para a parte externa e aquele material que não consegue passar para essa parte externa é retido na caçamba inferior àquela que foi descarregada. Os elevadores contínuos, eles podem ser contínuo de correia, que carrega materiais frágeis, pulverizáveis ou fluidos, ou contínuo de corrente, que carrega materiais mais pesados e de maior granulometria. O segundo tipo de elevadores de caçamba são os elevadores centrífugos. Nele, as caçambas elas são espaçadas entre si e alimentadas por uma boca de carga na parte inferior. A descarga ela é feita pela força centrífuga gerada pela rotação do sistema. Esse tipo de elevador ele é destinado ao transporte de grãos, areia e produtos químicos secos. Ele é um tipo mais comum e a sua velocidade é maior do que os contínuos. A gente pode perceber melhor o seu funcionamento através dessa ilustração de um elevador de caçamba centrífugo. Aqui a gente vê também eles sendo alimentados pela parte inferior, assim como os contínuos, só que a gente observa um espaçamento entre as caçambas. Quando esse material sobe, na sua descarga, ao rotacionar, ele tem uma força centrífuga que joga o material para fora. Os elevadores centrífugos podem ser centrífugos de correia, que são utilizados para materiais finos, secos e de fácil escoamento, ou centrífugos de corrente, que são materiais de escoamento também fácil e não abrasivos, que possam estar depositados no fundo do transportador. Componentes. O transportador de elevador de caçamba ele é composto basicamente desses 4 componentes. O primeiro seria o pé, que é a parte inferior do elevador, seguido do corpo, que é o local que ficam as caçambas, e então a cabeça do elevador, que é onde é feita a descarga. Agora eu vou entrar com mais detalhes na parte das caçambas. A caçamba ela é projetada de acordo com a operação do elevador. Elas são feitas de chapas soldadas ou em plástico reforçado. A sua classificação pode ser feita através de suas dimensões ou então do seu formato. As caçambas abertas são quando a altura dessa caçamba ela é de 1 a 1,5 vezes o comprimento dessa caçamba, que a gente chama de A. As fechadas são aquelas em que a altura ela é maior do que 1,5 vezes seu comprimento, o A. E a gente também tem as diferentes formatos de caçamba, que é em V ou em R, são utilizados para elevadores contínuos. A gente pode perceber melhor esse formato e essas dimensões nessa figura. Cálculos de capacidade de dimensionamento. Utilizando como base o manual fácil, a gente segue essas seguintes etapas para o cálculo de dimensionamento de um elevador de caçamba. Primeiramente, a gente deve identificar os dados de entrada, que seriam as características dos materiais a serem transportados, o peso específico, a altura de levantamento H, a capacidade desejada de cada caçamba, as condições de operação e as condições de serviço, se seria contínuo ou intermitente. Após a determinação dos dados de entrada, primeiramente a gente deve escolher o tipo de elevador e a localização do esticador, de acordo com o material a ser transportado. Essa escolha é feita através do manual fácil. A gente tem nessa tabela aqui os diferentes materiais que podem ser carregados e o tipo de elevador adequado para esse tipo de material. Se esse elevador seria contínuo ou centrífugo, se seria de corrente ou de correia. A segunda etapa é escolher a velocidade adequada de operação das caçambas em função do tipo de elevador.
A gente tem aqui nessa tabela que no tipo de elevador centrífugo, a velocidade recomendada seria entre 1,10 e 1,52 metros por segundo, ou então do tipo contínuo, que seria de 0,64 a 0,76 metros por segundo. A gente pode observar que a velocidade do elevador do tipo contínuo é bem menor do tipo centrífugo, confirmando o que foi dito anteriormente em suas características. Após a determinação da velocidade, agora deve-se escolher a série do elevador em função da capacidade desejada, especificada nos dados de entrada, e do peso específico do material, também especificados anteriormente. Essa escolha é feita através dessa tabela demonstrada no slide, que foi retirada do manual fácil. Em posse do número de série do elevador, agora é possível calcular a distância entre os centros dos tambores do elevador. Essa distância L é dada por essa equação em que L é igual a H mais M mais Q mais 0,275, onde H é a altura de elevação do material e M e Q são as dimensões do transportador escolhido, determinado pela tabela do manual fácil. Com o número de série do elevador em mãos, também é possível determinar as características dos principais componentes, como as dimensões internas da caixa, o número da bitola, a largura da correia, o passo das canecas, ou seja, caçambas, as dimensões dos tambores, sendo D1 da cabeça e D2 do pé, a velocidade e as rotações por minuto. Agora, com todos esses dados retirados das tabelas, é possível calcular a potência N do motor em HP. Essa potência é dada por N, que é igual à velocidade da correia, vezes o peso do material, dado pela equação abaixo, que multiplica L, a distância entre os centros dos tambores, mais 12 vezes o diâmetro do tambor do pé, dividido por 75 vezes o rendimento do processo. O P ele é dado por 1000 vezes o peso específico do material, vezes a capacidade de cada caçamba, que também é um dado retirado do manual fácil, dividido pelo passo das caçambas. Após o cálculo da potência, agora é possível escolher o conjunto de acionamento. Esse conjunto de acionamento ele é feito através da série do elevador, que cruza os dados da potência do motor. Então, a gente tem o número do conjunto de acionamento, assim como o número do redutor. Por fim, utilizamos mais uma vez o manual fácil para determinar as dimensões gerais do elevador. Para isso, a gente usa o número de série do elevador e cruza com as dimensões gerais, A, B, E, F, G e assim por diante. Então, a gente tem todo o dimensionamento do elevador desejado. Para verificar se o dimensionamento está como o especificado no início, nos dados de entrada, a gente verifica através dessa equação se a capacidade está aproximadamente igual àquela desejada nos dados de entrada. Essa equação seria Q, que é igual a 3.600, que multiplica pela capacidade da caçamba, a velocidade da correia e o peso específico do material, tudo isso dividido pelo passo das caçambas. Com todos esses dados em mão, também podemos calcular as tensões efetivas e máximas da correia. A tensão efetiva é dada pela seguinte equação: TE, que é igual à altura de elevação do material mais 12 vezes o diâmetro do tambor do pé, que multiplica a capacidade da caçamba, 1000, e o peso específico do material, tudo isso dividido pelo passo das caçambas. E a tensão máxima da correia é dada por T1, que é igual a 1 mais K, que é um fator devido ao abraçamento da correia no tambor de acionamento, também um dado tabelado e retirado do manual fácil, e isso vai multiplicar a tensão efetiva. Com esses dados das tensões, é possível selecionar a correia se o elevador for de correia. Caso o elevador seja de corrente, isso não é necessário. Os transportadores por gravidade são o tipo mais simples de dispositivos utilizados para realizar o transporte de sólidos. Não são motorizados e utilizam a força gravitacional ou impulso para ajudar na movimentação de produtos, embalagens, alimentos ou equipamentos de um lugar para o outro. Com um custo mais baixo do que os motorizados, estes equipamentos proporcionam um acúmulo de pressão mínimo, além de ser portátil, leve e ágil. Seu funcionamento baseia-se na diferença de altura entre suas extremidades, de modo que o sólido escoa por gravidade sobre um plano inclinado em relação horizontal, com um ângulo superior ao do repouso do material.
O ângulo de inclinação determinará a velocidade de escoamento das partículas. Quanto maior o ângulo de inclinação, mais as partículas acelerarão durante o transporte, podendo haver queda excessiva das partículas. O recurso é reduzir a inclinação, colocar barras transversais para retardar o movimento das partículas ou introduzir curvas do transportador. Existem 3 principais tipos de transportadores que utilizam a gravidade como princípio de funcionamento: os transportadores de rolo, de rodas e de gravidade ativada a ar. Os transportadores de rolo por gravidade movimentam os produtos horizontalmente ao longo de um caminho, que contém uma série de rolos que são colocados perpendicularmente ao sentido do curso para o movimento e são apoiados em eixos de rolamentos. Seus quadros estruturais contêm poços perfurados por pinos de retenção ou molas internas. Como a esteira rolante é impulsionada pela gravidade, o produto pode ser livre de rodas manualmente na horizontal ou o produto pode cair de uma determinada distância com um ligeiro declínio. Os transportadores de rodas são muito semelhantes aos transportadores de rolos por gravidade, mas em vez de um caminho de rolos, os produtos seguem um caminho de rodas. Os equipamentos de rodas por gravidade permitem um menor acúmulo e um declínio em ângulos mínimos em relação aos de rolos por gravidade, e geralmente são mais leves. Como resultado, eles geralmente são utilizados para aplicações de cargas mais leves. E por último, o transportador de gravidade ativada a ar, que combina a ação da gravidade com alta e baixa pressão para fluidizar e transportar muitos materiais secos, granulados e pós. Seu funcionamento baseia-se em câmaras superiores e inferiores separadas por uma membrana fluidizadora, conforme observado na figura. O ar com baixa pressão é introduzido na câmara inferior, permeando através dos poros extremamente finos e uniformes da membrana para a câmara superior. O ângulo de inclinação, mais o ar a baixa pressão atuando como lubrificante, reduzem o coeficiente de atrito, aproveitando a gravidade para mover o material no sentido da inclinação, até a distância necessária. Dessa forma, um material pode fluir numa inclinação de 10 graus com excelência, eficiência e confiabilidade. A membrana fluidizadora é constituída em poliéster extremamente resistente e tolerante à umidade, oferecendo grande durabilidade. Dependendo da aplicação, pode ser utilizado ar comprimido a alta pressão, sopradores ou ventiladores como fonte de energia. Esse transportador pode ser utilizado para transferir materiais desde silos, vagões e múltiplas descargas, ou para a alimentação de moedas, mesmo a longas distâncias. Os transportadores por gravidade são muito utilizados em aplicações que exigem facilidade de rotação, de transporte e agilidade, como, por exemplo, distribuição, armazenagem, manuseio de materiais, processamento de alimentos, transporte, montagem manual de recebimento e produção. As indústrias que se beneficiam dos modelos por gravidade incluem as de embalagens automotivas, fabricação de peças grandes e empresas do terceiro setor, como armazéns, entre outros. Realizar o transporte de produtos em ambientes industriais e comerciais é fundamental para dar maior agilidade para as linhas de produção ou linhas de embalagens e estoque. O transporte é um momento extremamente delicado, pois é preciso evitar desperdícios. Sendo assim, é necessário utilizar equipamentos que auxiliem na ação de modo adequado. Os transportadores de corrente são práticos e flexíveis, permitindo curvas de raio pequeno, indicados para o transporte de produtos em locais com limitação de espaço. Além disso, os transportadores de corrente podem ser usados em ambientes com temperaturas elevadas, pois são resistentes ao calor. Esses equipamentos são ideais para aqueles que desejam um equipamento eficiente e com ótimo custo-benefício, pois com ele é possível transportar um número grande de produtos pelos armazéns com máxima segurança. Características do equipamento. A estrutura dos transportadores de corrente podem ser fabricadas em aço carbono, aço inox ou alumínio, que são materiais altamente resistentes. Sendo assim, o transportador de corrente pode ser usado durante anos. Além disso, esse tipo de equipamento possui facilidade de manuseio para limpeza e manutenção. São muito versáteis no uso, pois são montados com elos padronizados de correntes que são encaixados uns nos outros e presos com pinos ou cavilhas, e a manutenção é simples e econômica, justamente porque os elos são peças de estoques
dos fabricantes. O transportador de corrente apresenta sistema de construção que facilita a remoção do conjunto transportador, quando for desejado em caso de reestruturação do equipamento. Sendo assim, são vantajosos comparativamente a outros transportadores, pois são totalmente desmontáveis e facilmente substituíveis. São constituídos por módulos que não é nada mais nada menos que peças que se ligam formando a fita que suporta o material transportado, que podem ser taliscas ou outros tipos de indexadores anexados a ela conforme observado na figura ao lado. Esse tipo de transportador pode ter diversos acessórios, tais como sensores de parada, stoppers, elevadores pneumáticos, sistema de giro, desviadores e podem estar integrados a processos de etiquetagem, prensagem, parafusadeiras, inspeção e até pesagem e lavagem. A estrutura modular consente a personalização em custos mínimos de design. O principal material utilizado em módulos é o acetal. O acetal é um material muito resistente. É um plástico de engenharia com excepcional estabilidade dimensional e excelente resistência ao escoamento, à fadiga por vibrações, à umidade, ao calor e aos solventes. Possui baixo coeficiente de atrito, elevada resistência à abrasão e agentes químicos, que mantém suas propriedades quando imerso em água quente e que possui baixa tendência à ruptura por fadiga. A seguir, um exemplo de transporte de corrente com transferência da empresa Transsystem. As correntes dos transportadores são úteis para carga e descarga de granéis sólidos, transporte horizontal e descarga de silos, armazéns graneleiros, indústrias de esmagamento, fábricas de alimentos balanceados, moegas, máquinas de limpeza, secadores e fábricas de bebidas. Na indústria automobilística e automação, as correntes são utilizadas com plataformas ou taliscas para movimentação em diversas áreas, cabines de pintura, teste hídrico, inspeção final e montagem. Nas siderúrgicas, as correntes dão movimentação nas áreas de sinterização, transporte de bobinas e placas, resíduos de cavacos e sobras, transmissão pesada em geral. Na indústria de papel, celulose e aglomerados, transportam a mesa alimentadora de toras, transportam cavacos, raspadores de resíduos, caldeiras e são forjadas para serviço de arraste nas linhas de cinza úmido e branqueamento. Na indústria de cimento, fertilizante e mineração, as correntes são usadas para elevadores de canecas, transportadores de clinkers, retomadores e equipamentos alimentadores. Nas indústrias sucro-alcooleira e de suco, as correntes são usadas para o arraste, transportadora, elevação e transmissão. Além disso, deve-se destacar que este equipamento acelera o ritmo de trabalho e racionaliza o processo operacional, possibilitando carga e descarga em qualquer ponto do seu traçado. As especificações do tipo de material do módulo dependerão das características das partículas transportadoras sobre ela, isto é, abrasividade, tamanho,
fluidez e outras condições especiais. Na figura ao lado é apresentado um modelo de corrente de transmissão utilizado como transportadora, onde H é a altura do elo, T é a espessura do elo, P é o passo do elo, que é a distância entre dois pinos, W é a largura do pino, L é a largura externa da corrente. A seguir, serão apresentados dois tipos de aplicações dos transportadores de corrente com especificações dos módulos. Primeiro será o percurso reto. Sistema modular de transporte reto com largura de 82,5 mm e passo modular de 38,1 mm. A montagem se dá pela união dos módulos injetados em acetal, adaptada para ambientes com temperatura variando de -45°C a 90°C, ideal para indústrias de bebidas, máquinas empacotadoras e embaladoras. Percurso curvo. Outro tipo de sistema modular disponível serve para o transporte em percurso reto e curvo. Também feito em acetal, suporta as temperaturas de -45°C e 90°C. Possui passo modular de 38,1 mm e largura de 190,5 mm. Suporta peso de 2,5 kg por metro, conforme observado na figura ao lado. Esse sistema de correntes unifilares também é ideal para a indústria de engarrafamento, máquinas empacotadoras e embaladoras. Outro tipo de transportador de sólidos muito utilizado atualmente no mercado é o transportador vibratório. Esse equipamento tem sido muito utilizado justamente pela sua simplicidade, mas ao mesmo tempo pela sua eficácia. Como o próprio nome diz, ele faz uso do movimento de vibração para que o sólido que está sobre ele seja transportado. Como isso acontece? Ele faz uso desse movimento oscilatório que é provocado por um excitador que existe dentro do próprio equipamento. Esse excitador vai provocar esse movimento oscilatório que vai ser passado para a pista ou para a esteira, que vai ser onde o material vai estar posicionado. E esse material, através desse movimento, ele vai se locomovendo através dessa pista ou esteira até chegar à próxima operação unitária que ele poderá passar. Aqui na figura eu trouxe um exemplo de transportador vibratório, como eu disse, muito simples. Aqui eu trouxe algumas características mais importantes desse tipo de equipamento. A primeira é que os transportadores vibratórios, eles não se adaptam bem a modificações de capacidade. Isso porque eles operam numa frequência muito particular. Mas essa restrição à modificação de capacidade não iria alterar a eficácia desse tipo de equipamento, porque por si só eles já operam numa alta capacidade, geralmente de alguns quilogramas a milhares de toneladas. Outra característica é que o comprimento da esteira vibratória ela pode chegar a 60 metros, quando existem várias unidades motrizes, ou quando existe uma unidade só, ela pode chegar até 30 metros. Uma característica, talvez a mais importante desse tipo de equipamento, é que ele mantém a distribuição uniforme do material. E para muitos processos industriais, essa característica é muito relevante. Posso citar aqui como exemplo nas indústrias alimentícias, em que a homogeneidade desse produto vai ser muito importante para a qualidade final do mesmo. Outras características que não deixam de ser menos importantes é que esse equipamento possui um baixo custo de operação, montagem e manutenção e pode ser associado a outras operações unitárias depois que o material que está sobre a esteira do transportador vibratório for transportado. Por exemplo, essas operações unitárias podem ser o rebarbamento, o resfriamento, a lavagem, a secagem, entre muitas outras operações unitárias. Algumas aplicações dos transportadores vibratórios, algumas aplicações mais usuais, seriam em projetos especiais para elevação, porque eles têm uma inclinação relativamente forte,
eles são adequados para o transporte de materiais que estejam quentes ou frios, mas que sejam essencialmente finos ou extra finos e que sejam leves. Ou seja, esses materiais devem ter uma granulometria de pequena a média. E eles também são usados para transportar materiais que não são transportáveis por outro tipo de equipamentos, como os equipamentos vibratórios do tipo eletromecânico ou eletromagnético. Então, eles vêm como uma segunda opção. E são usados, por exemplo, como eu citei, em muitas operações unitárias em indústria. Podemos citar aqui o transporte de cavaco na indústria de papel e resíduos de serraria. Aqui eu trouxe um vídeo representativo de como funcionaria esse transportador vibratório. Sacos são colocados sobre a pista ou esteira e são movidos para outro tipo de operação unitária, como eu mesma disse. Pode ser o resfriamento, pode ser a secagem ou mesmo outro tipo de empacotamento desses materiais. Bom dia, meu nome é Bruno. Eu vou falar um pouco sobre o transportador pneumático. Bom, o transporte pneumático ele consiste no deslocamento de um produto sólido, geralmente é um pó, um granulado, através do fluxo de ar em uma tubulação que está devidamente vedada em relação à atmosfera. O transportador pneumático geralmente é constituído por um equipamento gerador de movimento de ar, como um ventilador ou um soprador, um dispositivo responsável por inserir de forma controlada o produto no sistema pneumático, como válvulas e dispositivos de sucção, equipamento separador do ar de transporte pneumático do produto no local de chegada, como por exemplo um ciclone, conjunto de tubulações entre os pontos de partida e chegada do produto e um conjunto de acessórios que servem para melhorar e controlar o sistema no geral. Sistemas de transporte pneumáticos podem ser divididos em dois grandes grupos. Primeiro, de sucção. Nele, a introdução do produto é controlada conforme a pressão atmosférica e a sucção é feita através de algum dispositivo gerador de vácuo, como, por exemplo, um exaustor ou um compressor. Esse sistema é utilizado geralmente em casos onde existem vários pontos de alimentação de produto, mas apenas um ponto de entrada do mesmo. Por pressão, o material é introduzido com o auxílio de algum equipamento, como uma válvula rotativa ou um venturi com efeito negativo, e o intuito desses equipamentos é fazer com que o material estanque. Sopradores centrífugos também são utilizados nesse tipo de transporte. O transporte pneumático por pressão geralmente é utilizado quando existe um ponto de partida do material, porém vários pontos de entrada. Os transportadores pneumáticos também podem ser classificados pela relação de ar por material, sendo em fase densa ou em fase diluída. Na fase densa, uma pequena quantidade de ar movimenta uma grande quantidade de sólidos de forma pulsante. Já na fase diluída, uma grande quantidade de ar remove quantidades relativamente pequenas de material em suspensão, porém a altas velocidades. O transporte pneumático é eficiente, limpo e seguro. Ele utiliza o mínimo de peças móveis, o que aumenta a conveniência da operação. Além disso, ele demonstra uniformidade no produto transportado, eliminação de poeiras e gases tóxicos, menor perda de matéria-prima, baixo custo de manutenção e alta possibilidade de automatização, o que gera menor mão de obra. Porém, como todo processo, o transporte pneumático possui algumas desvantagens. Dentre elas, o alto consumo de energia, a limitação da umidade do material, alto custo para percursos longos ou múltiplos estágios e a possibilidade de entupimento por parte do gerador do fluxo de ar.